Números e palavras são artifícios essenciais para as necessidades humanas, seja na comunicação, seja na administração, ou seja na forma como entendemos não só basicamente tudo ao nosso redor, como também o que está dentro de nós. Mas quantas palavras existem na língua portuguesa? Bom, esse é o intuito principal desse vídeo, mas não é só isso. Aproveitando esse gancho, eu quero deixar duas curiosidades aqui com vocês. A primeira é, quantas palavras existem em 827.582? Ou seja, se você escrever esse número por extenso, quantas palavras serão necessárias? E a outra é, se pegarmos todas as palavras da língua portuguesa, colocar em uma lista em ordem alfabética, qual será a última palavra dessa lista? Irei responder tudo isso depois da vinheta. Afirmar que existem mais palavras na língua portuguesa do que números reais na matemática parece ser uma loucura, pois fomos ensinados na escola que números são infinitos. Só que na realidade, isso nos parece uma inverdade por causa da nossa falta de aptidão com o conceito de infinito. Infinito em si não é um número, mas sim uma ideia, que pode ser quantitativa. Infinito é a maior ou menor coisa que você consegue imaginar. Qual é o menor número que você consegue imaginar? Ele é o infinito. E qual é o maior número que você consegue imaginar? Ele também é o infinito. Na própria matemática, existem infinitos maiores do que outros. E para provar que existem mais palavras na língua portuguesa do que números reais na matemática, eu preciso provar duas coisas. A primeira, que existem infinitas palavras, e a segunda é provar que esse infinito é maior do que o infinito dos números reais. Mas, espera aí. O que são palavras e o que são números? Palavra é um termo, vocábulo ou expressão. É uma manifestação verbal ou escrita de um grupo de fonemas com alguma significação. Ou seja, não são quaisquer rearranjos de letras que formam palavras. Ela é um grupo de fonemas e esse agrupamento de fonemas tem que ter algum significado, seja concreto ou abstrato. E só um adendo. Assim como na matemática podemos escrever o número 4 como sendo 8 dividido para 2, raiz de 16, 2 elevado a 2, ou 2 vezes 2, ou log de 10.000, vamos considerar para análise desse vídeo que na língua portuguesa, palavras sinônimas significam um único termo. Por exemplo, som e barulho. Elas podem muito bem significar a mesma coisa, dependendo do contexto. Colocando isso como base, vamos logo para a próxima definição necessária para a construção desse vídeo. Número é um termo abstrato da matemática, usado para descrever quantidade, ordem ou medida. A função dos números no nosso dia a dia vai até além da nossa compreensão, abrange várias áreas do nosso conhecimento e até do que nos é desconhecido. Parece óbvio afirmar que existem mais números do que palavras. Se pegarmos o conjunto dos números reais e ligarmos com o conjunto dos números das palavras, cada termo, por meio de uma função, por exemplo, podemos ver que o domínio, que é o conjunto dos números reais, nessa função será maior do que a imagem, que é o conjunto das palavras. Isso intuitivamente falando em linguagem matemática. Ou seja, parece que existem mais números do que palavras. Não temos dúvidas que existem muitas palavras, mas a gente tem intuitivamente que elas têm um fim, não existem palavras infinitas, quantidades infinitas de palavras, diferente da matemática. Para provar que isso está errado, vamos falar um pouquinho sobre as classificações das palavras e as classificações dos números. Vamos começar pelas palavras. As palavras são classificadas na língua portuguesa em 10 classes gramaticais. Substantivo é uma classe de palavras responsáveis por nomear seres, objetos, ações, sentimentos, lugares, ideias e etc. Por exemplo, Maria, João, cachorro, nuvem, amor, raiva. Adjetivo é uma classe de palavras que atribui características ao substantivo. Por exemplo, alto, baixo, bonito, bonita, feia, gordo, magro, etc. Pronome é uma classe de palavras variáveis
cuja finalidade é substituir ou acompanhar um substantivo. Exemplo: ele, ela, nós, vós, vossa santidade, senhor, senhora, cujo, aquele, aquela, aquilo, etc. Advérbio é uma palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Exemplo: manhã, tarde, nunca, sempre, agora. Conjunções são palavras que servem de ligação entre termos de uma sentença, sejam eles outras palavras, frases, orações ou períodos. Exemplo: mas, porém, como, embora, e, ou, igual. Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno na natureza. Exemplo: sorrir, sorrindo, comendo, comido, comer, andar, caminhar, chover, soubesse, etc. Artigo é a classe gramatical que dá ao substantivo um sentido determinado ou indeterminado. Exemplo: o, a, os, as, uma, uns, umas. Interjeição é a palavra que expressa emoção, sensação ou artifício sonoro e é sempre acompanhada por um ponto de exclamação. Exemplo: ar, atim, etc. Preposições são palavras invariáveis que servem para unir termos e estabelecer entre eles diversas relações. Exemplo: para, em, de, na, por, etc. E existe também mais uma classe de palavras específica que eu quero guardar um pouquinho para o intuito desse vídeo. Cada uma dessas classes gramaticais tem suas próprias classificações que corroboram para o entendimento completo da nossa língua portuguesa. Algumas palavras podem ter até mesmo mais de uma classificação dependendo do sentido e do contexto que elas estão. Por exemplo, a palavra belo geralmente é um adjetivo, mas quando nos referimos ao cantor Marcelo Pires, vulgo Belo, ela passa a ser um substantivo, já que se trata de um nome artístico. Agora que falamos um pouco sobre como as palavras são classificadas, vamos falar também como os números são classificados. Imagine uma reta infinita, com infinitos pontos. Agora coloque no centro dela o ponto que vamos denominar como origem ou ponto zero. A partir daí, pela direita, vamos denominar cada ponto igualmente espaçado. 1, 2, 3, 998, 999, 1000. Esses são os números naturais e eles chegam até o infinito. Podemos também, a partir do zero, nomear pontos específicos igualmente espaçados pela esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 998, menos 999, menos 1000. Esses são os números inteiros negativos. A união dos números naturais com os números inteiros negativos formam o conjunto dos números inteiros. E eles também são infinitos, e é um infinito maior do que o infinito dos números naturais. Ou em termos matemáticos, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Podemos ver que nessa reta numérica com infinitos pontos, ainda há pontos que podem ser numerados. Por exemplo, na metade do caminho entre o número 0 e o número 1, podemos colocar 1 sobre 2, ou 1 meio, que também é igual a 0,5. Estamos falando agora de números fracionários, ou seja, o número A, que pertence ao conjunto dos números inteiros, dividido por um número B, que também pertence ao conjunto dos números inteiros. Com uma exceção, o número B não pode ser zero. Isso quer dizer que um meio atende esse critério. E o número 2 também, já que o número 2 pode ser representado como 4 dividido por 2. Também podemos falar que o número menos 2 também atende esse critério, porque, por exemplo, pode ser representado como menos 8 dividido por 4. E também 1 sobre 9, ou 1 nono, que seria uma dízima periódica 0,1111111 infinitamente. A esses números, vamos denominá-los como números racionais, e aglobam os números inteiros, os fracionários ou decimais e as dízimas periódicas.
eles também são infinitos e é um infinito maior do que o infinito dos números inteiros, que por sua vez é maior do que o infinito dos números naturais. Além disso, há uma propriedade interessante nos números racionais. Entre quaisquer dois números racionais, há sempre outro número racional. Isso quer dizer que entre 0 e 1, que é um número racional, existe um meio. E também existe um número racional entre 0 e 1 meio, ou seja, 0,25 ou 1 quarto. E existe também um número racional entre 0 e 1 quarto, que seria 0,125 ou 1 oitavo, e assim sucessivamente. A partir dos números racionais, podemos perceber que existem infinitos números em um espaço finito. Por exemplo, entre 0 e 1 existem outros infinitos números racionais, além dos números racionais, que podem ser representados por uma fração do número inteiro A dividido por um número inteiro B, ao qual esse denominador B é diferente de zero. Existem outros números na nossa reta numérica que não podem ser representados dessa forma. Ou seja, existem números que vamos denominá-los de irracionais, que não podem ser representados por uma fração de dois números inteiros. Sobre os números irracionais, eles têm esse nome porque não sabemos o número exato deles, apenas aproximações. Eles não seguem uma lógica como as dízimas periódicas, por exemplo, e tendem as suas casas decimais ao infinito de casas, sem nenhuma lógica específica. Exemplos de números irracionais temos o π, o número de Euler, o número áureo e basicamente qualquer número que esteja numa raiz e que não seja um quadrado perfeito ou um cubo perfeito, se tiver numa raiz cúbica e etc. Como a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz cúbica de 9 e etc. A união entre o conjunto dos números racionais com os números irracionais são o que chamamos de conjunto dos números reais. Com o conjunto dos números reais, podemos fazer basicamente todas as operações matemáticas ao qual estamos acostumados: soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e radiciação. Então, se existe infinitos números naturais e esses infinitos números são menos do que os infinitos números inteiros, e estes números são menores que os infinitos números racionais, que somado com os infinitos números irracionais formam os infinitos números reais. E eu estou afirmando que se pegarmos todas as palavras da língua portuguesa, colocar em um conjunto, este conjunto de palavras da língua portuguesa será maior do que o conjunto dos infinitos números reais? Sim, e ainda digo mais, a ideia dos conjuntos reais está contida nesse hipotético conjunto das palavras. Você lembra que eu falei que existe uma classe gramatical específica que eu ia deixar para depois, para o intuito desse vídeo? Pois bem, elas são os numerais. Numeral é a palavra que indica quantidade, posição que um elemento ocupa numa determinada série, múltiplo ou fração. Isso quer dizer que todo número tem uma representação em palavra. Por exemplo, o número 2, o número π, a raiz de 2, 6,022 vezes 10 a 23, que é uma aproximação do número de Avogadro, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, que é uma aproximação da carga do elétron, 9 vezes 10 a 9, que é uma aproximação da constante eletrostática no vácuo, e etc. E não é só isso. Os números inteiros e os números irracionais são a classificação específica dos numerais, chamado de numerais cardeais. Já os números racionais não inteiros, ou números racionais decimais, são palavras que fazem parte dos numerais fracionários. Por exemplo, 537 milionésimos, 1/10, 537 sobre 758.393 avos, 1/meio, e etc. Podemos falar também dos numerais ordinais, que indicam posição em uma determinada série. Isso quer dizer primeiro ou primeira, segundo ou segunda, terceiro ou terceira, nono bilionésimo, nogentésimo, nonagésimo nono milionésimo, nogentésimo nonagésimo nono milésimo, nogentésimo nonagésimo nono.
ou nona bilionésima, nogentésima nonanésima, nona milionésima, nogentésima nonanésima, nona milésima, nogentésima nonanésima, nona. Ufa! Peraí. Pausa para o primeiro questionamento desse vídeo. Quantas palavras existem na palavra 827.582? A resposta é uma palavra. Parece estranho ver um número por extenso tão grande e afirmar que ele é apenas uma palavra. Parece muito que se tratam de 11 palavras, mas não. É apenas uma palavra. A palavra 827.582 sofreu um processo de formação de palavras chamado composição, assim como guarda-chuva ou guarda-roupa. São palavras iniciais que fazem sentido. Se unirem formando uma outra palavra, formarão um outro sentido. Podemos escrever 827.582 como sendo 800.000 mais 20.000 mais 7.000 mais 500 mais 80 mais 2. São 6 números com diferentes casas decimais que, ao se unirem, formam um único número 827.582. Assim como escrever por extenso formam uma única palavra, 827.582. Ou seja, números por extensos são apenas uma palavra. Agora vamos voltar para o intuito desse vídeo. Nono bilésimo, nogentésimo, nonanésimo, nono. Então, se todos os números são palavras e o conjunto dos números das palavras são maiores do que o conjunto dos números reais, quão maior é? Para termos noção de quantas palavras existem na língua portuguesa, nada melhor do que usar a linguagem matemática. Vamos pegar os substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeções e colocar em um conjunto ao qual chamaremos de pesão-linha. A quantidade de termos desse conjunto, que pesão-linha, é finita e igual a K. Vamos também pegar os numerais ordinais e colocar em um mesmo conjunto ao qual chamaremos de P2'. A quantidade de termos desse conjunto, que P2', é igual a 2 vezes a quantidade de termos dos conjuntos dos números naturais menos 2, já que o número 0 existe nos números naturais, mas não tem uma representação nos numerais ordinais. Os numerais ordinais são quase 2 vezes maiores que o conjunto dos números naturais, pois os numerais podem sofrer variação no gênero. Por exemplo, existe o primeiro ou a primeira. Vamos pegar também os numerais cardeais e os números fracionários e colocar em um terceiro conjunto, ao qual chamaremos de P3'. A quantidade de termos desse conjunto P3' é igual à quantidade de termos do conjunto dos números reais. Então vamos somar tudo e formar um único conjunto P que engloba todas as palavras da língua portuguesa. A quantidade QP é igual a QP' mais QP2' mais QP3'. E isso é igual a K mais 2Q natural menos 2 mais Q dos números reais, que é igual a K menos 2 mais infinito. E isso é igual a infinito. E está provado que o infinito do conjunto das palavras é maior do que o infinito do conjunto dos números reais. Logo, existem infinitas palavras na língua portuguesa. Agora vamos responder nossa última curiosidade. Se pegarmos todas as palavras da língua portuguesa e colocarmos elas em uma lista infinita, em ordem alfabética, qual seria o último termo dessa lista? Qual seria a última palavra dessa lista? Depois de ter provado que existem infinitas palavras na língua portuguesa, afirmar que existe uma última palavra seria paradoxal, seria como afirmar que o infinito tem fim. Mas, como eu provei para você, e a matemática também prova, existem infinitos em algo que é finito. Entre 0 e 1, por exemplo, existem infinitos outros números racionais.
e talvez até irracionais também. O nosso conceito de infinito, como eu disse, é intuitivamente estranho. Então, a última palavra da língua portuguesa, se colocarmos todas as palavras em ordem alfabética, é a interjeição ou zzz, não sei como você lê, mas geralmente ela está em quadrinhos, por exemplo, ou em cartoons, e indica uma pessoa dormindo. Eu escolhi a onomatopeia com 3 Es para representar esse sentido da palavra, mas eu poderia colocar infinitas letras e fazer a lista ficar cada vez maior. Mas como eu disse, o que interessa mesmo é o sentido da palavra, não necessariamente a quantidade de letras, assim. Se elas têm o mesmo sentido, vamos tratar como um único termo nessa nossa contagem. Isso quer dizer, então, que se eu colocar num quadrinho 3 Es representando uma interjeição de sono de um personagem que está dormindo, ou se eu quiser colocar 300 Es, o sentido não muda. Você vai entender que é um personagem que está dormindo. O que muda é a intensidade do sono. Se eu colocar só 3 Es, parece que ele tá com um sono leve, mas se eu colocar 300E, parece que o cara não acorda mais nunca. E esse é o vídeo, galera. Se vocês gostaram, não esquece de curtir e comentar para ajudar o engajamento desse vídeo na plataforma. Se você quiser mais vídeos curiosos como este sobre ciências, filosofia, religião, até mesmo sobre política, claro, assim como também mostrando minha rotina de vestibulando que busca ser um neurologista, não se esqueça de inscrever no canal. Muito obrigado e tchau!